A melhor vingança contra alguém que te feriu é não se tornar como essa pessoa, preservando a sua própria bondade enquanto o mundo tenta corrompê-la. Se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, deixe um like agora. Cada like leva esse vídeo para mais 5 pessoas, e um comentário pode alcançar 50. Às vezes, um clique seu pode mudar o dia de alguém. É natural que, ao nos depararmos com pessoas ingratas, difíceis ou maldosas, o impulso inicial seja o ressentimento, a ira ou até a vontade de retribuir na mesma moeda. No entanto, Marco Aurélio nos recorda, ainda em sua meditação do livro 2, capítulo 1 das Meditações, que devemos sair de nossa casa todos os dias preparados para encontrar a imperfeição humana, para reconhecer as fraquezas inerentes à nossa condição. Hoje encontrarei o ingrato, o insolente, o trapaceiro. Todos falarão mal de mim. Este exercício, longe de ser um convite à amargura, é um convite à serenidade e ao preparo. Aceitar que o comportamento alheio estará frequentemente aquém do ideal, sem que isso sinalize um ataque pessoal ou um motivo para desgosto. A natureza humana, em sua complexidade, não se curva à nossa vontade, e é exatamente esta aceitação que nos torna livres. Não é o outro que nos perturba, mas nosso julgamento sobre ele. Quando aplicamos a lente de Sêneca, especialmente em suas reflexões sobre a ira, compreendemos que essa emoção é uma sombra que obscurece a razão, que fragiliza o espírito e nos afasta do equilíbrio. Para o estoico, a raiva é uma loucura momentânea, uma doença que deve ser tratada com a razão e o distanciamento. Em meio à convivência com pessoas que ferem, a prática da indiferença controlada, isto é, não permitir que o comportamento alheio direcione nossas emoções, é o caminho para a tranquilidade. Sêneca exorta a não nos tornarmos reféns da oscuridade alheia, pois, ao fazermos isso, abrimos mão de nossa autonomia interior. É mais difícil perdoar e compreender do que se entregar ao rancor, mas é também mais libertador. Reconhecer que a ofensa do outro é um reflexo de sua própria ignorância e sofrimento dissolve a mácula do ato ofensivo e nos coloca acima dele. Epicteto, por sua vez, enfatiza a distinção clara entre o que está em nosso poder e o que não está. Pessoas ingratas, difíceis, maldosas, estão totalmente fora do nosso domínio. Somos responsáveis apenas por nossos julgamentos, escolhas e atitudes. Ao assumir esse princípio, o estoico se posiciona como uma fortaleza invulnerável às invectivas externas. Não é a ausência de desafios interpessoais que caracteriza a vida virtuosa, mas a habilidade de manter a retidão interna apesar deles. No Enchiridion, Epicteto lembra que não é o ato do outro que nos incomoda, mas nossa interpretação dele. Portanto, a prática constante do exame crítico dos impulsos emocionais diante da provocação é uma arma poderosa contra a toxicidade. Guardar rancor ou se deixar contagiar pela negatividade do outro é ceder terreno ao que está além de nosso controle. Manter-se equânime é aplicar uma disciplina mental que antecipa as injúrias, assim como Marco Aurélio sugeriu em sua meditação. Outro aspecto contemplado por esses pensadores é a compreensão do contexto e das limitações humanas, que justificam, em certa medida, a existência da ingratidão e da maldade. Marco Aurélio nos alerta para a falibilidade e a imperfeição constantes que residem em todos nós, uma consequência da natureza humana e de suas circunstâncias. Ninguém age com malevolência pura por puro capricho, mas sim em razão da ignorância, da paixão desordenada ou da dor interna. Reconhecer essa universalidade do erro e da fraqueza impede que nos iludamos com expectativas irreais sobre o comportamento alheio. Essa consciência, cultivada diariamente, reduz o choque causado pela má conduta e orienta a prática da virtude. Responder ao mal com bondade e paciência, não como sinal de fraqueza, mas como prova da força interior.
Não seria verdadeiro um estoico se negasse o desconforto diante da presença de pessoas tóxicas ou ingratas. A filosofia não convida à passividade emocional, mas sim ao manejo sábio das emoções. Este é um ponto crucial que nos diferencia da apatia, que é uma falta de sentimento, e da ataraxia, mais profunda calma alcançada pela verdadeira sabedoria. O trabalho filosófico é reconhecer a irritação como um sinal e um guia para a ação apropriada, isto é, a preservação da própria virtude e a não contaminação pela hostilidade externa. Como Marco Aurélio exemplifica, a alma torna-se tingida com a cor daquilo que a influencia. Desse modo, a escolha consciente de acolher a serenidade e a razão permite que a essência permaneça imaculada, uma fortaleza inexpugnável diante da adversidade humana. Ao refletir sobre o conceito estoico de simpatia universal, evidenciado sugerindo uma graça recíproca entre os homens, compreendemos que o convívio com os outros é uma parte inevitável da razão de existir. Epicteto enfatiza que ninguém é uma ilha, e, portanto, o desafio do embate com pessoas ingratas é também uma oportunidade para exercitar a paciência, a empatia crítica e a autocontenção. Devemos lembrar que cada interação conflituosa é um campo de treinamento para o espírito. Quanto mais difícil o parceiro, maior a chance de fortalecer a virtude. Essa visão transforma a adversidade social não em um castigo, mas em uma escola para a alma, elevando a compreensão e reforçando a resiliência. Sob outro enfoque, a reflexão estoica nos convida a questionar a própria expectativa de reciprocidade em nossas relações. A ingratidão, enquanto fracasso do outro em reconhecer nossas ações, é uma manifestação externa que não deveria interferir na qualidade ética de nossos próprios feitos. O valor do ato virtuoso é intrínseco e não depende da recompensa ou do reconhecimento. Marco Aurélio, de maneira cristalina, afirma a importância de agir corretamente pelo próprio ato de ser virtuoso, independentemente da resposta do mundo. Em um sentido prático, isso liberta o indivíduo da ansiedade relacionada à aprovação alheia e impede que o rancor pela rejeição ou desvalorização se instale. Assim, também nos resguardamos contra a frustração que nasce das expectativas não atendidas. Há, igualmente, uma dimensão ética a considerar na convivência com pessoas difíceis: o controle dos próprios julgamentos e a renúncia ao ódio e à vingança, que nos escravizam. Sêneca aponta que nutrir ressentimento é permitir que outro comando sobre nosso espírito. Nossas ações são escolhas soberanas e independentes. Escolher não contra-atacar e não cultivar o mal é a síntese do poder interior. O zelo em não nos igualar ao que nos fez mal é a expressão máxima da dignidade humana. A verdadeira vingança não é um retorno nocivo, mas a demonstração inabalável da nossa própria integridade moral. Por fim, a resistência à toxicidade não elimina a dor da experiência, mas previne que ela nos transforme em agentes do sofrimento. A prática diária desse escudo estoico contra a toxicidade exige uma atenção constante ao momento presente e um esforço por moldar a percepção, evitando as distorções impostas pela emoção descontrolada. É necessário o cultivo da indiferença em relação às ações externas, aliada a um calor interior genuíno que mantém a compaixão e a humanidade intactas. Esta é, talvez, a maior síntese do estoicismo. Um coração firme, disposto a perdoar e a compreender, mas nunca permissivo à destruição da própria alma. É preservar a bondade, mesmo quando o mundo tenta corrompê-la. É manter a chama da virtude enquanto tempestades humanas nos cercam. Assim, a verdadeira vitória é silenciosa e profunda, feita de serenidade e firmeza, porque não depende do outro, mas de nós mesmos. A profunda compreensão das fontes da malevolência humana conduz inevitavelmente ao âmago da filosofia estoica, onde a maldade não é concebida como um ato frio e deliberado de destruição, mas, antes,
como a consequência da ignorância que ofusca o juízo moral. Marco Aurélio, em suas Meditações, incita-nos a reconhecer que as pessoas fazem o que podem segundo o entendimento fragmentado que possuem do bem e do mal. Ele nos apresenta a verdade imutável de que ninguém, por vontade própria, desejará o mal sem antes estar preso na cegueira do erro, na timidez da ignorância. Tal afirmação nos convoca a transcender os instintos primitivos de repulsa e ódio, para que, como navegadores da própria serenidade, aprendamos a enxergar além das máscaras da hostilidade, acolhendo a complexidade e, sobretudo, o desconhecimento que oblitera a clareza da virtude no próximo. Epicteto complementa essa visão dentro do escopo da ética estoica ao enfatizar a distinção essencial entre o que está em nosso poder e o que está fora dele, estendendo-a ao comportamento alheio. As ações nocivas não impedem a liberdade do nosso juízo e, ao controlar nossas reações, transformamos a confrontação com pessoas difíceis em uma arena para o cultivo da virtude própria. Ele ensina que aquele que conhece o bem não se vinga da ignorância alheia, pois a retribuição não corrige a incompreensão, apenas fragmenta a alma de quem reage com ira. O desenvolvimento da compaixão racional tramite-se, pois, na adesão sólida aos princípios da razão, que dissipam as sombras do ressentimento, substituindo o impulso cego pela reconciliação interior. Em tais momentos, compreender que o erro do outro é sua prisão e não uma agressão direta à nossa essência torna-se um ato de liberdade e dignidade. Sêneca, na obra Sobre a Ira, transforma a discussão sobre a emoção venenosa que aflige a convivência humana numa lição magistral sobre a tensão entre a razão e a paixão. Ele não recomenda a supressão da raiva mecânica, mas sim a sua contenção e transformação para evitar que a alma seja consumida pelo fogo que arde internamente. A ira, segundo Sêneca, é uma fraqueza que produz ruína, tanto para quem a alimenta quanto para quem a sofre. É um desvario que obscurece a razão e corrompe o juízo. Assim, diante da maldade ou ingratidão, a filosofia convida ao exercício da paciência e da reflexão serena. Ao lembrar que a ira é uma doença da alma, o sábio estoico encontra na compaixão racional um medicamento eficaz que destrói a semente da tormenta. Não se trata de condescendência ou de um falso perdão, mas da força invencível do entendimento, que vê na ignorância um terreno fértil para o cultivo da nossa própria virtude. Esse processo de internalização do bem e do mal e o reconhecimento da origem da maldade na ignorância revelam-nos que a verdadeira batalha não ocorre no conflito externo, tampouco na tentativa de corrigir a outra pessoa pela força, mas na luta silenciosa e profunda pela manutenção da equanimidade interna. Marco Aurélio nos lembra, no livro 2 de suas Meditações, que ao acordar devemos nos preparar para encontrar pessoas que são, por natureza, ingratas, injustas e ardilosas. Esta preparação mental não visa um sentimento de pessimismo ou hostilidade, mas sim o cultivo da compreensão ativa. É um convite à invulnerabilidade racional, aceitarmos a condição humana em sua imperfeição sem permitir que ela viole nosso equilíbrio. É neste terreno que se planta a compaixão do sábio, não como um sentimento passivo, mas como um escudo resistente às investidas da toxicidade alheia. O entendimento de que a má conduta alheia manifesta-se como uma expressão do desconhecimento do bem traz consigo uma paradoxa emancipadora. Ela exige que não nos identifiquemos nem com os que erram, nem com o mal que tentam semear. Nos impele, contudo, a reconhecer neles a mesma essência racional e vulnerável que existe em nós, ainda que obscurecida. É curioso e profundamente humanizante reconhecer que a ingratidão e a malícia são menos manifestações de um confronto direcionado ao nosso ser, e mais sintomas de uma alma perdida,
que carece do discernimento e da prática da virtude. Nesse sentido, a compaixão torna-se um ato de justiça consigo mesmo. Ao preservar nossa própria paz, evitamos que o veneno externo encontre terreno fértil dentro de nós. Além disso, a filosofia estoica interpela-nos a compreender a noção de controle não apenas como uma arma para resistir à ofensa, mas como um convite à expansão da empatia. Epicteto, em várias passagens, reforça que, ao aceitarmos que o caráter e o conhecimento de cada pessoa estão fora do nosso domínio, passamos a agir com justiça e generosidade, enquanto mantemos firme o juízo sereno. A compaixão racional, nessa ótica, é um resultado natural da consciência de que a virtude é o único bem verdadeiro e que o mal é um afastamento dela, um envenenamento da alma que merece menos punição e mais orientação. Esta compaixão não nega a realidade da dor ou da desarmonia social, mas aponta para uma maneira mais sábia e eficaz de responder. A transformação interna diante da adversidade, o afastamento do ciclo pernicioso do ressentimento. É ainda importante perceber que, por mais difícil que seja conviver com a ingratidão, o mal dissimulado ou as atitudes tóxicas, a filosofia estoica promove a resignação ativa, não a passividade submissa. O sábio não ignora a injustiça, não almeja o mal ou se deixa dominar por ele, mas age alcoando a sua própria moral. Neste sentido, não podemos permitir que o comportamento impróprio do outro dite o curso da nossa alma. Como Marco Aurélio diz, não se perturbe quem vive segundo a natureza razonável do universo. Esse viver segundo a natureza racional é justamente manter a serenidade diante do invasor emocional. Não por fraqueza, mas por força moral demonstrada, através da escolha consciente de não permitir que o outro nos tire das nossas virtudes. A maldade, ao ser compreendida como uma forma de ignorância, torna-se um convite silencioso para a educação da alma, para a moderação das paixões e para a disciplina do julgamento. A compaixão racional, longe de ceder ao sentimentalismo ou indulgência irracional, é o exercício mais elevado da justiça e da sabedoria, pois trabalha com a realidade tal como é, e não como gostaríamos que fosse. Ao exercer a paciência e cultivar a empatia consciente, rompemos o ciclo vicioso de raiva e rancor que apenas perpetua o sofrimento. Epicteto, pela lucidez de seu pensamento, mostra que a verdadeira vitória sobre a alma perturbada está no domínio próprio e na compreensão profunda da condição humana, reconhecendo que cada indivíduo é um projeto em progresso, muitas vezes guiado por sombras e confusões do próprio intelecto. Aqui reside uma das mais importantes lições éticas estoicas. A gentileza e a tolerância para com o próximo não são demonstrações de fraqueza, mas instituições morais fundadas na racionalidade e no domínio das paixões. A ingratidão e a maldade tornam-se, assim, menos um chamado ao conflito eterno e mais um convite à paciência resiliente. Tal atitude, moldada pela sabedoria de Sêneca, isto é, o conhecimento das causas das perturbações internas, reforça que a ira é sempre um erro e que o amor fraterno e compassivo é a expressão verdadeira do homem livre. A serenidade inabalável não é a ausência do sofrimento causado pelo outro, mas o triunfo do entendimento e da razão sobre as tempestades da emoção descontrolada. Por fim, compreendemos que lidar com pessoas difíceis e ingratas, a partir da perspectiva estoica, é um exercício constante de autoconsciência e virtude prática. A maldade alheia deixa de ser motivo para um cárcere interior, tornando-se um desafio para a expansão da alma. Dessa maneira, construímos nosso escudo invencível contra a toxicidade. Não a agressão, não o afastamento, mas uma compaixão racional que restabelece a ordem interior, preserva a tranquilidade e nos encaminha para a verdadeira liberdade, fundada no domínio das próprias emoções e na constância imperturbável da razão.
Assim, todos os ataques externos encontram uma alma preparada, que, ao invés de reagir com vil energia, responde com a luz da filosofia imortal. A análise que Sêneca apresenta em Sobre a Ira transcende a mera crítica moral e desliza para uma dissecação quase clínica do fenômeno que corrói a alma e desmantela a razão. A ira. Para ele, perder a calma diante da provocação é entregar aos outros, especialmente aos que se mostram difíceis e ingratos, o cetro de nosso domínio interno. O ato impulsivo de furar a serenidade é um consentimento explícito para que a vontade alheia conduza nossas emoções, corroendo a invulnerabilidade que apenas o autocontrole pode garantir. É como se permitíssemos que a tempestade exterior invadisse o refúgio do espírito, derrubando as paredes da fortaleza construída pela disciplina estoica. Rejeitar tal invasão é, portanto, mais que um exercício de contenção. É um ato de soberania pessoal. Sêneca argumenta que a paciência não é fraqueza, mas a expressão sublime da força que supera o menor instinto de vingança ou rancor. Nesse estado de serenidade armada, o indivíduo não apenas resiste às injúrias, como transformando o alvo da ira, o provocador, em um simples espectador de sua calma inabalável. É um poder invisível, porém palpável, que não se mede pela violência do gesto, mas pelo silêncio da recusa em reagir com igual diabrura. A paciência, neste sentido, serve de escudo contra a toxicidade, preservando a dignidade e a integridade frente ao caos humano. Marco Aurélio, ainda que sob outra perspectiva, também nos ajuda a reconhecer a importância de não reagirmos com passionalidade diante das adversidades alheias. Ele nos convida a compreender que as pessoas difíceis são movidas por necessidades internas, falhas em seus próprios juízos e sofrimentos ocultos, e que nos responder com indignação é, paradoxalmente, acrescentar a nosso próprio fardo esta percepção distorcida. A ética estoica não propõe subserviência ao comportamento alheio, mas a construção de um espaço onde o juízo próprio e a razão se sobrepõem às tempestades do ego e do ressentimento. Assim, se a ira nos tira a paz, é porque cedemos a ela o campo que pertence apenas ao discernimento racional. Epicteto oferece um complemento a essa visão, ao expor a diferença fundamental entre o que está e o que não está sob nosso controle. Pessoas ingratas, maldosas ou simplesmente difíceis são inerentes à experiência humana e não estão ao alcance de nossa vontade direta. Seu comportamento, como o vento que mexe as folhas, não deve ser o motor para nossas reações emocionais. A verdadeira liberdade se manifesta quando escolhemos não ser reféns das ações ou palavras alheias. Para isso, é preciso compreender que a injúria externa só penetra e nos faz sofrer quando concordamos em lhe dar tal poder. Portanto, o domínio da ira é, antes de tudo, uma guerra interna, em que o campo de batalha é nosso próprio juízo sobre a situação. A manutenção da dignidade nesta arena complexa passa pela prática da ataraxia, o estado de imperturbabilidade buscado pelos estoicos. Estar imune às provocações não significa insensibilidade, mas uma consciência profunda de que a virtude reside no controle das próprias reações. Como Sêneca observa, a ira é rápida, mas seus estragos são duradouros, enquanto o autocontrole é um muro que protege não apenas o presente, mas também a própria disposição futura, aquela que definirá o agir e o pensar. Assim, cada vez que resistimos à explosão impulsiva, fortalecemos esse muro e, por conseguinte, a própria alma, num ciclo virtuoso que replica a sabedoria no viver cotidiano. Por outro lado, podemos aprofundar a reflexão ética sobre a escolha entre permitir-se ou não a ira diante da maldade alheia. Tornar-se vítima da ira é esquecer que o sofrimento causado por aqueles que nos ferem permanece sempre sob nosso domínio. Desde o momento em que resistimos a retroceder emocionalmente,
Sêneca lembra que a ira, longe de ser uma justificativa, é uma forma de autorretração do espírito, um aprisionamento em um círculo vicioso de ressentimentos e exaltações que desfiguram a razão. Portanto, a coragem estoica consiste em rejeitar essa armadilha, transcendendo a reação natural para inserir-se num âmbito superior, onde a autoconsciência e a reflexão pacífica ditam o tom do enfrentamento. Desta forma, é imperativo reconhecer que a ira não é um fenômeno externo que simplesmente nos acomete, mas uma escolha interna, uma fraqueza que sofre a força do julgamento e da razão. Sêneca denuncia a ilusão de poder que ela concede temporariamente, equiparando o furor à escravidão, pois aquele que se deixa dominar por ele não é mais senhor de si mesmo. Em contraposição, a virtude da paciência é descrita como uma fortaleza invisível, uma armadura que permite a navegabilidade da vida na turbulência das relações humanas. Essa fortaleza protege não apenas a nossa mente, mas o brilho da nossa dignidade, que permanece intacta mesmo diante da provocação mais cruel. À luz da filosofia dos três mestres, torna-se manifesto que o escudo estoico contra a toxicidade social não é uma barreira física, mas um comportamento ético e racional que transforma o modo como percebemos o mundo e os outros. Ao substituir a ira pela paciência, o rancor pela compreensão e o descontrole pelo juízo ponderado, criamos uma bolha de serenidade que nos permite conviver com o que há de mais desafiador nas relações humanas, sem, por isso, comprometer a integridade do espírito. Aqui, a verdadeira vitória não está na mudança do outro, mas na preservação inquebrantável da nossa própria postura. Uma postura ancorada na razão, na virtude e no silêncio poderoso da calma. Na complexidade das interações humanas, a filosofia estoica oferece um farol silencioso e inabalável para a compreensão do que está, de fato, sob nosso domínio. Não o comportamento alheio, mas a resposta que cultivamos internamente diante dele. Marco Aurélio, em suas meditações, convida a um constante retorno àquilo que nos pertence verdadeiramente, pois realizar o esforço de controlar o incontrolável é uma luta vã e fadada ao sofrimento. Quando nos deparamos com pessoas difíceis e ingratas, a tentação primeira é tentar moldá-las, corrigi-las ou, ao menos, fazê-las reconhecer seus erros. Entretanto, o príncipe filósofo enseja que nos afastemos dessa ilusão. Nosso controle não se estende às almas ou opiniões dos outros, mas reside na escolha de manter a serenidade, a justiça e a integridade interna. Este discernimento fundamental é a verdadeira armadura, a sabedoria de não permitir que ações exteriores perturbem o equilíbrio que forjamos dentro. Este exercício da dicotomia do controle não é um ato passivo ou de resignação cega, mas uma prática deliberada de autodomínio que encontra eco nas lições de Sêneca. Em seu tratado sobre a ira, ele ilumina a origem do tumulto emocional como uma escolha que podemos evitar, sublinhando que a ira e o ressentimento só têm poder sobre nós na medida em que os consentimos em residir no nosso espírito. Ao aplicar este princípio diante da ingratidão e da malevolência, a vitória mais substancial não está em modificar o outro, mas em governar nossa própria mente de modo que o veneno do rancor e do julgamento corrosivo seja imediatamente neutralizado. Assim, o estoico eleva o controle interno a uma fortaleza impenetrável, onde as ações externas adquirem apenas o peso e o significado que permitimos. Nesta perspectiva, Epicteto, cuja doutrina centra-se na distinção precisa entre o que depende e o que não depende de nós, reforça a ideia de que a liberdade e a felicidade humanas repousam na escolha consciente de não se deixar afetar pela conduta alheia, por mais desafiadora que ela seja. Seu ensinamento mais pungente aponta que a maior glória está em não ser escravizado por emoções despóticas ou por provocação injusta.
Quando a ingratidão ou a hostilidade vem do outro, nosso escudo não é a vingança ou o contra-ataque, mas a decisão firme de preservar a serenidade, aceitando que não somos responsáveis pelaquilo que a natureza, o caráter ou a vontade do próximo lhe impõe. Essa compreensão é libertadora. Saber que a paz está acessível, intacta, desde que se recusemos a ser cúmplices na alteração de nosso equilíbrio interno. Importa, portanto, considerar a aplicação ética dessa dicotomia nas relações sociais. Ser estoico diante dos demais não significa alienar-se ou negar a empatia, mas, na verdade, exige o mais profundo ato de amor próprio e reconhecimento da própria dignidade. Não permitir que as injúrias, a ingratidão ou a maldade nos subvertam, negando-lhes o domínio sobre nosso espírito. Marco Aurélio medita que, para a boa convivência e para a justiça, devemos compreender que ninguém pode fazer mal a um homem a não ser que ele próprio dê consentimento. Essa frase, tão poderosa em sua simplicidade, traduz o núcleo ético da filosofia estoica. Não é a dor ou a malícia externa que define nossa condição, mas o juízo que fazemos sobre elas e, em consequência, o poder que lhes concedemos sobre nossa alma. Ao recusar esse consentimento, edificamos uma liberdade interior que transcende a dependência emocional e nos põe em harmonia com a razão universal. Essa razão universal, ou logos, segundo Epicteto, conforma o princípio maior que ordena a existência, e nosso papel é agir em conformidade com ela, cultivando uma atitude de aceitação lúcida diante dos acontecimentos externos, incluindo as ações daqueles que nos são difíceis. O apego à expectativa de reconhecimento, gratidão ou reciprocidade é uma das armadilhas que escravizam o espírito e gera sofrimento desnecessário. Quando compreendemos que tais expectativas fogem ao nosso controle, abrimos um espaço vasto para a tranquilidade e a resignação ativa. O ensinamento estoico não implica um endurecimento frio, mas uma consciência profunda de que podemos oferecer o nosso melhor, com retidão e generosidade, sem depender do retorno alheio para preservar nossa paz. Trata-se de manter o propósito firme e a alma imperturbável, como um astro que não se curva aos ventos adversos. A invulnerabilidade proposta não é a ausência de emoção ou de engajamento no tecido social, mas a conquista disso, que Marco Aurélio chama de não ser movido por aquilo que não está em nosso poder. Essa atitude significa que, quando alguém age com ingratidão ou malícia, não somos precipitados a responder na mesma moeda, pois esse seria permitir que o outro nos arraste ao seu terreno de desordem. Ao contrário, reiteramos a postura estoica de solidão consciente e força interna, que tem sua mais alta expressão no silêncio e na paciência como respostas. Sêneca aponta que a verdadeira vitória sobre a ira externa é a recusa de se contaminar por ela. Não é a força bruta ou o ataque que esmagam a dor causada pelo outro, mas a imperturbabilidade sábia que acolhe o dano sem o amplificar. Esse caminho, no íntimo, exige um compromisso contínuo com a prática do autoconhecimento. É imperioso reconhecer nossas fragilidades, desejos e expectativas, para que não sejamos surpreendidos pelos impulsos reativos diante da provocação externa. Epicteto instrui que devemos trabalhar constantemente para alinhar nosso juízo com a natureza dos fatos, despojando-nos das falsas crenças que atribuem poder externo sobre nós. Cada encontro com a dificuldade alheia torna-se, assim, uma oportunidade para um exercício virtuoso, onde o verdadeiro adversário é a nossa própria passividade diante das paixões. Ser invulnerável não é negar a realidade da dor, mas recusar-se a entregar a ela uma soberania que não corresponde ao nosso verdadeiro eu racional. No âmbito prático, essa filosofia nos propicia uma atitude radicalmente libertadora. Quando reconhecemos que o caráter dos outros não é objeto de nosso comando,
Liberamo-nos do cárcere de tentar mudar o que é imutável, e a energia anteriormente gasta em frustração e revolta é canalizada para o cultivo da virtude e da paz interior. Marco Aurélio registra que o espírito do homem sábio está no mesmo lugar em que o sol e a ordem do mundo, isto é, firme, coerente, indiferente às tempestades externas. Evitar ser afetado por ofensas, ingratidões ou insultos não significa rejeitar o outro, mas afirmar a supremacia da razão sobre o tumulto das emoções, construindo um espaço interno impermeável ao veneno da toxicidade. Esta é a maior vitória, não sobre o agressor necessariamente, mas sobre a possibilidade do sofrimento causada por sua agressão. Portanto, a dicotomia do controle se manifesta como a ferramenta mais eficaz para lidar com pessoas difíceis. Ao cultivar a consciência tremenda de que somente nossa mente pode escolher o entendimento e a resposta frente às situações, libertamos o coração da prisão do rancor e da dor contínua. Esse escudo invisível e inquebrável, forjado pelo aprendizado estoico, torna-nos imunes aos ataques da maldade ou da ingratidão, pois o ataque que verdadeiramente afeta não é o externo, mas aquele que autorizamos ao parecer soberano dentro de nós. Nesse sentido, a filosofia estoica convida a um incessante treino, uma ascese espiritual, onde o domínio das paixões alheias é conquistado pelo domínio das próprias, criando na alma um refúgio seguro, onde nem a hostilidade, nem a ingratidão encontram solo fértil para germinar. Quando o tumulto das interações humanas revela-se pesado, marcado pela ingratidão, pela maldade e pela incompreensão, Marco Aurélio nos chama para uma retirada necessária, não física, mas do espírito. Em suas meditações, sobretudo no livro 2, capítulo 1, ele instrui. Ao acordar, diz para ti mesmo: vou encontrar um intrometido, ingrato, arrogante, desonesto e invejoso. Este aviso, longe de ser um mero bilhete de pessimismo, serve como um convite para se fortalecer internamente, para construir uma fortaleza impenetrável, uma cidadela onde a serenidade reside intacta, mesmo diante das tempestades externas. O pensamento estoico aqui atua como uma barreira invisível, que não rejeita a realidade do sofrimento humano, mas recusa-se a ser moldado por ela. Este refúgio interior, ou santuário da alma, permanece inviolável porque funda-se na compreensão profunda de que não controlamos as ações alheias, somente nossos julgamentos sobre elas. É na reconfiguração do olhar sobre o mundo e das pessoas que o povoam que o estoico encontra sua paz. Assim, quando um gesto maldoso ou uma palavra ingrata toca a superfície da convivência, não devemos permitir que penetre o âmago do nosso ser. A alma, nesta analogia, é uma cidadela, cuja porta é guardada pela razão e pela virtude, que só permitem entrada ao que está alinhado com o que é bom e justo. Epicteto, por sua vez, reafirma esse recuo para dentro de si como uma ação libertadora. Ele enfatiza que o poder do mal não reside em causar dano real a quem é virtuoso, pois aquilo que nos fere é a nossa reação a essas ações, não as próprias ações externas. Em seu Enchiridion, lemos que devemos separar o que está em nosso poder, nossos juízos, desejos e aversões, do que não está. O santuário interior, pois, é a percepção clara dessa distinção, um exercício constante de consciência que nos mantém ancorados. Tal lugar não está dependente das circunstâncias, da aprovação ou da hostilidade alheias, porque está firme numa liberdade interior que é invulnerável à dinâmica da ingratidão e da hostilidade externas. Sêneca aporta a esta reflexão uma valiosa crítica à natureza da ira, um sentimento que emerge com frequência diante de pessoas que nos provocam. Em seu tratado sobre a ira, ele aconselha que a melhor forma de combater a tempestade emocional é antecipá-la racionalmente, dominando a mente antes que ela seja levada pela emoção.
Isto se alinha perfeitamente com a estratégia do retiro interior. Não se trata de fuga do mundo, mas de domínio. Ao escolher não ser arrastado pelos impulsos destrutivos da raiva ou do ressentimento, construímos um espaço de silêncio e lucidez. Este silêncio é o território do estoico, onde as palavras ferinas não encontram eco e as ações venenosas não perturbam a ordem interna. Dentro desse santuário, somos chamados a cultivar uma disposição imperturbável, que acolhe com equanimidade as ações dos outros, mesmo quando injustas. Marco Aurélio, igualmente, aconselha a lembrar que a maldade dos outros decorre da ignorância, uma condição da alma que, embora capaz de causar sofrimento, não diminui a dignidade daquele que mantém sua conduta baseada na razão. Assim, o recuo interior não é mera passividade, mas uma força ativa, uma resiliência que preserva nossa coerência ética em meio ao caos. É como se, lá dentro, construíssemos um território sagrado, onde a compreensão das imperfeições próprias e alheias cria uma harmonia silenciosa, resistente aos ataques verbais e emocionais. Esta cidadela da alma também implica uma postura ética diante da própria ingratidão e da desconsideração. Ao aceitar que tais atitudes sejam esperadas em seres humanos falhos, o estoico se arma contra a decepção e a tristeza. Por isso, a retirada ética para dentro significa não nutrir expectativas irrealistas, mas ancorar-se na certeza de que a virtude é um bem interno e inalienável, que não depende do reconhecimento externo. A sabedoria reside justamente em entender que a gratidão alheia, embora desejável, é externa e volúvel. O sagrado permanece inalterado dentro do íntimo daquele que escolhe a virtude acima das circunstâncias transitórias. Não se trata, portanto, de isolar-se do contato humano, mas de configurar um espaço imaterial onde o juízo permanece livre, onde a alma se resguarda da corrosão que as ações alheias podem causar. Este retiro é uma forma de autonomia e liberdade verdadeiras, que se manifestam quando o indivíduo reconhece que nenhuma injúria pode atingi-lo se ele não conceder poder para isso. A cidadela do espírito, construída com as pedras da razão, da justiça e da autocontrole, é sempre ampliada na medida em que praticamos a disciplina de deixar que o mundo externo e suas imperfeições passem sem gerar perturbação. É um diálogo silencioso entre a firmeza interior e a inevitabilidade do mundo caótico. Nesta perspectiva, o ambiente tóxico deixa de ser um campo de batalha onde perdemos energia tentando mudar o impossível, a atitude e a consciência dos outros. Em vez disso, torna-se um ambiente que testa a fortaleza da alma, que convoca a crescer na arte da resistência e da serenidade. Marco Aurélio menciona que o julgamento que fazemos de eventos é o que lhes atribui poder de nos perturbar. Assim, ao reorientar nosso foco e criar o santuário da alma, negamos justamente esse poder às causas externas da agitação. A prática diária de voltar para dentro, cultivando esta cidadela, fortalece a mente contra as invasões da toxicidade interpessoal, transformando-a em um escudo que não apenas defende, mas também expande a luz da liberdade interior. Além disso, dentro dessa cidadela, reverbera a ideia epicteta de que a verdadeira felicidade não é fruto das circunstâncias, mas sim do domínio sobre nossas próprias escolhas. Portanto, o refúgio interior é a morada da verdadeira liberdade, onde sequer as piores ingratidões conseguem roubar a paz. É um convite para habitarmos cada momento com consciência plena, aceitando as imperfeições do mundo e das pessoas, porém jamais cedendo à perturbação que possam causar. Esta morada invisível é o maior patrimônio do ser humano, imune a insultos, inabalável ante a ingratidão, silenciosa na tempestade das ofensas e sempre disponível para quem decide fazer dela seu lar. Por fim,
O santuário interior representa a coragem radical de ser fiel a si mesmo, a virtude e a serenidade, enquanto o mundo lá fora se mostra conturbado e adverso. É reconhecer que a tranquilidade e a invulnerabilidade não são dons do acaso, mas conquistas diárias, frutos do exercício constante da razão e do distanciamento interno. Mesmo ao nos depararmos com pessoas difíceis e ingratas, a nossa força estoica reside em acolher a sua condição sem permitir que ela balafre nossa alma. A cidadela é essa arquitetura interna, onde nenhum insulto penetra, pois o poder que têm os outros sobre nós depende unicamente do consentimento que lhes damos. Ao preservar este espaço sagrado, tornamo-nos invencíveis diante das tempestades humanas, livres na essência mais pura. A ingratidão, em sua essência mais cruel, é uma das provas mais severas ao exercício da virtude. Diante dela, o coração comum tende a contrair-se em ressentimento, a mente a acalmar-se apenas ao descontar a própria dor sobre o objeto ingrato. Entretanto, os ensinamentos do estoicismo nos convocam a um entendimento mais doce e, ainda assim, mais firme de nossa própria ação. Sêneca, em suas reflexões sobre os benefícios que devemos conceder, não o faz em termos de expectativa de retorno, mas como manifestação da excelência moral que reside em fazer o bem simplesmente porque é bom. Nesse locus sereno da alma, a caridade não é um investimento ilusório que espera dividendos, mas um ato que se basta a si mesmo, cuja recompensa está imbuída no próprio exercício virtuoso. Entender que o bem não precisa jamais ser condicionado é transcendental para quem convive com a ingratidão. Sêneca, ao nos lembrar que o benefício concedido se torna parte do próprio ser, reforça que a virtude se eterniza no instante em que flui da alma. O ato virtuoso é um ato soberano, incomensurável, não subjugado pela antecipação de reconhecimento ou pela expectativa de gratidão. Em sua dimensão mais pura, o benefício é uma moeda cunhada pelo próprio caráter, cuja validade não se altera por ser desdenhada ou rejeitada. Isso nos liberta de um terrível jugo, o da dependência emocional na reação do outro. Mais do que isso, a ingratidão do outro não representa, de fato, uma injúria contra quem faz o bem, mas uma condição da própria alma ingrata. Marco Aurélio, em Meditações, recorda-nos que a natureza humana é falível e que esperar por justiça e retribuição no comportamento dos outros é um erro que provoca sofrimento desnecessário. Ele insta a reconhecer que os mesmos fluxos da vida que nos impõem suportar pessoas difíceis também nos oferecem o desafio divino da paciência e resistência. Se a ingratidão é um reflexo da ignorância sobre o valor do benefício, nossa alma deve permanecer em seu estado inabalável, consciente de sua plenitude interna e da própria integridade do gesto altruísta. Ao lidar com a ingratidão, não estamos diante de uma obrigação moral baseada na expectativa externa, mas diante de uma oportunidade sublime para cultivar a resiliência interna. Epicteto traz uma lição crucial. Nada do que o outro faz pode realmente nos prejudicar, a não ser que assim o aceitemos dentro de nós. Portanto, a ingratidão é objeto alheio. Recair sobre ela a responsabilidade por nosso desconforto seria entregar-lhe o poder de governar nossas emoções. Agir com virtude, então, mesmo quando o outro não reconhece ou sequer valoriza, é uma afirmação da nossa soberania sobre a própria mente. É um ato de liberdade que nega a escravidão ao julgamento alheio. Reconhecer que não podemos controlar os comportamentos exteriores é o alicerce de uma ética inquebrantável. A ingratidão, ao se apresentar como uma afronta, desafia nosso discernimento para que não confundamos o que está sob nossa responsabilidade com o que está além dela. Sêneca aborda que o benefício oferecido não se desfaz nem diminui diante da ingratidão. Pelo contrário, fortalece a alma daquele que faz. A recompensa de agirmos virtuosamente
reside em perpetuar o fruto visível apenas para os olhos do espírito. A serenidade, a clareza moral e o contentamento profundo de ter agido de acordo com a razão. Quando refletimos sob a lente da filosofia estoica, a ingratidão não pode ser um motivo para cessar a benevolência, mas um teste final da nossa determinação por agir conforme a virtude. A justiça que se busca na reação alheia é um ideal posto em terreno fugidio. Mais fértil é cultivar a justiça interna, esta que enraiza-se no próprio ato que executamos, na justeza da intenção e no domínio de si. A ingratidão alheia pode até ofuscar o brilho momentâneo de um ato, contudo, não pode jamais extingui-lo, pois a luz do bem permanece independente do reconhecimento externo. Há ainda um risco maior, que Sêneca nos alerta ao tratar da ira. Reagir com cólera à ingratidão é desejar uma troca que não se deu, e nesse anseio frustrado, perder a paz que a virtude oferece. A ira, sob essa perspectiva, é a tempestade interna que obscurece a clareza do julgamento e corrói a alma que preferiu ceder à agitação criada pelo comportamento do outro. Assim, a serenidade não é mero estado emocional, mas condição necessária para sustentar o horizonte ético, onde o bem não se anula nem se reduz pelo retorno inexistente. Manter-se sereno diante da ingratidão é manter-se fiel à própria razão e ao senso de justiça que não depende do outro, mas do próprio agente. O esforço por entender a ingratidão como fraqueza alheia e não ofensa pessoal liberta-nos da prisão da ressentida reação. Marco Aurélio nos lembra que um homem virtuoso se contenta em ser o que é aos olhos do universo e não busca a aprovação efêmera dos homens caóticos. Quando fazemos o bem, plantamos neste solo a semente da própria virtude que cultivamos e do exemplo silencioso que pode, um dia, oferecer luz àqueles que hoje se recusam a agradecer. A recompensa maior está em manter intacta a alma, fiel ao dever que ela mesma se impôs, independentemente dos ecos que o mundo ofereça. Assim, o escudo estoico contra a toxicidade da ingratidão é a compreensão profunda de que o bem realizado é o seu próprio prêmio e testemunho. A bondade não é moeda de troca, mas uma manifestação da alma em perfeição. A ingratidão do outro, embora incômoda e até dolorosa, deve ser recebida com a tranquilidade de quem sabe que a verdadeira recompensa está na integridade da sua ação e na imperturbabilidade diante das vicissitudes humanas. Este é o aprendizado último e mais valioso para quem deseja manter-se firme e íntegro em meio àqueles que não reconhecem nem valorizam o bem feito. A virtude não depende da gratidão alheia, e a paz interior é o único tesouro que dela podemos colher. Ao contemplar a existência sob a lente da visão de cima, a técnica estoica que nos convida a deslocar o foco das pequenas amarguras diárias para o vasto panorama da história e do cosmos, encontramo-nos diante de uma perspectiva iluminadora para lidar com pessoas difíceis e ingratas. Marco Aurélio, em suas meditações, especialmente no livro 2, capítulo 1, nos instrui a lembrar que, ao despertar, encontraremos inevitavelmente seres humanos com suas imperfeições. Mas o que parece um fardo, visto sob a visão restrita do ego, dissolve-se quando ampliamos o olhar para a dimensão do tempo. O imperador filósofo nos desafia a visualizar o drama humano como uma pequena partícula na imensidão da existência, uma nota fugaz na sinfonia do universo. Dessa forma, as traições, os flagelos da ingratidão e a malevolência alheia perdem a rigidez de sua ferida emocional, tornando-se efêmeros como castelos de areia diante da maré passada e futura. Quando o conflito é percebido através da grande moldura temporal, ele se reduz a um objeto quase trivial, insuficiente para perturbar a mente firmemente ancorada na serenidade. Essa ampliação do tempo e da narrativa humana é um antídoto contra o aprisionamento da raiva, esse veneno que Sêneca, em suas profundas reflexões sobre a ira,
qualifica como um fogo obscuro capaz de consumir a razão. A ira nasce do peso que atribuímos às ações e palavras alheias, como se estas fossem capazes de alterar o nosso valor intrínseco ou a tranquilidade da alma. Todavia, ao adotarmos a postura do observador distante, como se estivéssemos assistindo a um filme em câmera lenta e quase sem som, percebemos que a injustiça, a maldade e a ingratidão são partes inevitáveis da condição humana, previsíveis e, portanto, desprovidas do poder de quebrar nossa compostura. Epicteto, na sua didática moral, reforça esta constatação ao ensinar que não são os fatos externos que perturbam o homem, mas sim o juízo que fazemos desses fatos. Se somos capazes de julgar como indiferentes essas ofensas porque elas não ameaçam a nossa essência, sua sujeição ao cotidiano e sua insignificância diante da longa duração da existência, nos libertam das grilhetas emocionais. Assim, a inabalável serenidade que advém da visão de cima não é uma fuga da realidade ou um ato de indiferença fria, mas sim o reconhecimento consciente de que o tempo é um mestre que relativiza o impacto do sofrimento produzido pelos outros. Ao ajoelharmos no altar do tempo, aprendemos que os conceitos de erro, ingratidão e malevolência são apenas notas dissonantes numa harmonia maior, e morremos para o argumento egocêntrico que cria dramas pessoais, onde existe, afinal, apenas passagem. A colheita dos anos mostra que as marcas feitas pela hostilidade alheia raramente sobrevivem ao desgaste do tempo, enquanto a alma imortal continua, incontaminada, seu trajeto virtuoso. O ofensor difícil, assim, se torna um vulto insignificante, e com ele, sua toxicidade é transportada para a irrelevância cósmica. É importante, no entanto, reconhecer que a visão de cima requer esforço e treino para não se dissolver na apatia ou no cinismo. A distância temporal que nos reconecta com o cosmos exige uma alteração radical da escala de valores, onde a reputação momentânea e o julgamento imediato não detêm a supremacia. Marco Aurélio nos lembra que viver em conformidade com a razão é também viver em conformidade com a ordem universal, que impele o indivíduo a transcender o impulso reativo para abraçar a dimensão impessoal dos acontecimentos. Aplicar essa técnica ao convívio com pessoas difíceis implica entender que a ofensa individual é uma folha ao vento da história humana, e o vento, por sua vez, é apenas uma instância fugaz na eternidade do tempo. Tal distanciamento não diminui nossa humanidade, mas esclarece os limites do eu, afastando a ilusão de que nossa paz depende dos outros. Na prática, essa ampliação do olhar nos conduz a uma forma profunda de compaixão, muito mais poderosa do que a mera tolerância. Ao considerar que todos os seres humanos são produtos das circunstâncias, herdeiros de infinitas gerações de imperfeição, e que suas ações são manifestações momentâneas de um destino incontrolável, encontramos espaço para perdoar e compreender sem perder a integridade interior. Epicteto, ao enfatizar a liberdade interior, nos ensina que o domínio sobre a própria mente é o único domínio verdadeiro. O que não está sob nosso controle, incluindo os comportamentos ingratos e difíceis dos outros, não merece a prisão da raiva ou do ressentimento. Por isso, a verdadeira vitória é reposicionar-se em um plano de entendimento que transcende a vilania momentânea, preservando a alma de contaminações emocionais. É essencial perceber também que a imensidão do tempo traz não apenas o esquecimento das ofensas, mas uma oportunidade de transformação. Sob a luz da estoica visão de cima, identificamos que momentos de conflito são degraus para o aprofundamento do autoconhecimento e da virtude. Os estoicos não negam a dificuldade, mas a colocam como campo de treino, onde o guerreiro do espírito tolera, reflete e responde com sabedoria, não com reatividade. Marco Aurélio nos exorta a experimentar cada prova não como uma punição,
mas como um chamado ao crescimento. Queres viver? Vive de acordo com a natureza, e não segundo as paixões passageiras. Assim, confrontar a toxicidade alheia torna-se uma escola de paciência, coragem e justiça, atributos da alma que se fortalece, enquanto o tempo apaga os vestígios mais imediatos da perturbação. Ao operar esta reconexão temporal, verificamos que o escudo estoico contra a toxicidade alheia é impenetrável, não porque inibimos nossas emoções, mas porque reformulamos suas raízes. Não é a ausência de sentimento, mas a sabedoria de integrá-los a uma perspectiva que antecipa sua dissolução na eternidade dos instantes. A moderna complexidade das relações humanas, com suas pressões psicológicas e anticoesões sociais, requer uma aplicação concreta dessa técnica ancestral. Cultivar a quietude olhando as ações alheias como fragmentos passageiros em uma obra infinita. Sêneca, ao exigir o domínio sobre a ira e sugerir a meditação contínua sobre a vulnerabilidade alheia, nos ajuda a perceber que o mau comportamento dos outros é um sintoma de sua própria luta interna e, portanto, não deve ser internalizado como ataque pessoal, mas compreendido à luz da fragilidade comum. Finalmente, há algo de profundamente libertador em enxergar os conflitos como fenômenos transitórios e imperceptíveis no fluxo da eternidade. Um inimigo hoje será um corpo calcificado no pó, um ponto fugaz na sucessão interminável dos dias e dos séculos. O orgulho, o rancor e a indignação, na escala do tempo, são feitos de nuvem, luminosos nas primeiras horas, dissipada pelo sol da razão. Este insight estoico é um convite a abandonar a tirania do momento presente, a rejeitar a escravidão do ofensor e a assumir o lugar de um observador que, do alto da colina do tempo, reconhece a todos como iguais passageiros na jornada do ser. Nesta altitude, a mente se torna inacessível à toxicidade, porque sabe que seu verdadeiro lar não está nos pequenos atritos, mas na imensidão do agora sempre fugidio e grandioso. Conviver com aqueles que se tornam difíceis, hostis ou ingratos é uma das maiores provas da arte de viver, especialmente em uma sociedade onde as paixões frequentemente desviam o espírito do raciocínio. O estoico não se exime do contato com o que é insuportável. Ao contrário, ele reconhece que a verdadeira virtude nasce dos testes impostos pelo convívio humano. Marco Aurélio, na serenidade de sua meditação, nos lembra que não é o outro que nos perturba, mas a nossa interpretação das ações alheias. A função social do homem sábio não é aninhar-se em abrigos de indiferença, mas enfrentar o tumulto com compreensão direta, determinando que a justiça de suas próprias reações prevaleça sobre a injustiça do comportamento alheio. Nesse sentido, a coexistência com o ingrato não é uma maldição, mas uma oportunidade diária de exercer o autocontrole e a benevolência. A humanidade, longe de ser correspondida pela justiça dos outros, deve ser testemunhada pela imperturbabilidade do estoico. O que é moralmente imperativo não é esperar reciprocidade, mas ser irrepreensível em sua conduta. Um farol que ilumina o caminho mesmo em noites de tempestade social. Sêneca, ao abordar a natureza da ira, ensina que ceder a ela diante do comportamento hostil seria conceder ao ofensor um poder que ele não deveria ter: o controle sobre nossas emoções. O ofendido que reage com ira perpétua à cadeia de agressividade e se afasta da tranquilidade que está no âmago da razão. Assim, a paciência e o controle se tornam ensinamentos éticos não meramente pessoais, mas sociais, pois o exemplo do estoico pode inspirar outros a transcenderem suas próprias turbulências interiores. A função social do estoico, portanto, não se limita à busca do eu isolado, mas é um compromisso com a comunidade, mesmo quando esta parece adversa. Epicteto nos convida a distinguir o que está em nosso poder e o que não está,
definindo um critério claro para a ação ética. Enquanto não podemos controlar a tosqueza dos outros, temos domínio absoluto sobre nossas respostas. Cresce, então, a responsabilidade de cultivar serenidade, de forma que os contatos mais áridos não sejam causa de corrosão da alma. Isso implica uma ardente paciência, esta não passiva, mas ativa, onde a resistência moral se traduz em atos de cortesia, mesmo diante dos insultos e da ingratidão. Talvez o mais paradoxal dos estoicos seja o reconhecimento de que, por meio da tolerância, exercemos a verdadeira força. A função social se expande quando averiguamos que somos parte de uma rede interligada de existências racionais, onde a harmonia depende da coerência interior de cada indivíduo. O exemplo de um homem que não responde a toxicidades com mais toxinas é um ato revolucionário num mundo regido pelas paixões exacerbadas. Marco Aurélio, com sua humildade regal, conhece esta verdade. Aquele que escuta seu próprio julgamento envolvendo o outro deve lembrar que a má caráter alheia não lhe tira a virtude, mas sim a oportunidade de exercê-la. Essa disciplina é um convite à humanidade, pois mesmo o ingrato é um irmão na grande família da razão, carente de orientação, e talvez a maior vítima do caos emocional que adianta poucos frutos. Quando o indivíduo abraça sua função social como um estoico, ele rejeita o papel de refém das emoções externas e assume o de arquiteto do próprio destino. No convívio, isso se traduz em um compromisso inalienável com a equanimidade. Sêneca defende que a cólera é uma doença da alma que deve ser erradicada pela razão e pelo amor ao próximo. Sob essa perspectiva, até mesmo as pessoas mais difíceis são merecedoras de compaixão, não porque mereçam tal tratamento, mas porque o respeito ao logos implica a transcendência do julgamento imediato e a abertura à compreensão da falibilidade humana. Esta é uma dimensão ética que reforça a função social do estoico como agente transformador, capaz de irradiar tranquilidade em ambientes contaminados pelas paixões vis. Não se trata somente de suportar, mas de transformar o próprio contexto social pela força do exemplo e do comportamento virtuoso. Epicteto ensina que o sábio não permite que a injustiça do mundo diminua seu brilho interior, pois sua liberdade é incomunicável e inviolável. A resistência, enquanto atitude moral, torna-se contagiosa, abrindo espaço para a reflexão naqueles que se veem confrontados não pela agressão, mas pela dignidade firme e serena. A função social do estoico, assim, não é mera sobrevivência, mas um exercício de pedagogia moral silenciosa, onde a razão e a paciência formam um escudo contra a corrosão da alma imposta pela convivência dolorosa. Essa imperturbabilidade praticada no contato com pessoas difíceis não elimina a dor ou o desconforto, mas revela um estado interior novo, a liberdade de não ser dominado pelas paixões alheias. Marco Aurélio ensina à posteridade que a vastidão do universo serve de espelho para a insignificância do rancor humano. Ele não nega o tumulto que a convivência pode gerar, mas insiste na tarefa de aceitá-lo como parte do tecido da existência humana. Permitir que a ingratidão, a maldade ou a dificuldade do outro nos desumanize seria trair o próprio propósito do ser racional. O dever do estoico está em manter intacta a sua humanidade, custe o que custar, como um remédio contra a dissolução do convívio e da esperança comum. Quanto mais fustigado pelo ódio e pela incompreensão, maior se torna o desafio de ser um exemplo inabalável da razão no caos social. Sêneca enfatiza que não podemos esperar que a alteridade esteja livre das vicissitudes da paixão. Portanto, a tarefa do sábio é preparar-se para receber as investidas do mal com a serenidade de um guerreiro da alma. A função social aqui emerge não como um encargo passivo, mas como uma luta constante para preservar e propagar a virtude,
mesmo diante dos obstáculos que parecem colossais. Não há contradição entre essa luta e a serenidade. Ao contrário, elas coexistem como polos fundamentais de uma vida ético-política guiada pela razão pura. Epicteto nos alerta para a necessidade de distinguir entre o que pode ser mudado e o que deve ser aceito, sobretudo quando lidamos com elementos humanos que escolhem permanecer na ignorância ou na má-fé. O insuportável, portanto, não é necessariamente o outro em si, mas sim a nossa espera equivocada de que ele seja diferente do que é. O estoico, inserido em sua função social, aprende a amar a humanidade não por merecimento, mas pela consciência de sua interdependência e fragilidade. É neste ponto que a ética se torna compreensiva e misericordiosa, porque reconhece que a resistência às paixões dos demais é também um gesto de amor compreensivo, sustentado na firmeza da razão, que não cede ao desequilíbrio. Conservar a humanidade e a função social em meio à adversidade implica também um compromisso com a estética moral. O gesto, a palavra, o silêncio e até mesmo a recusa racional da reação desmedida são manifestações concretas de uma verdade maior. Marco Aurélio, recorrendo a uma linguagem que transcende o tempo, mostra-se como aquele que busca agir como o remédio, e não como a doença do mundo, assumindo que a melhor atitude frente ao ingrato e ao maldoso é a bondade persistente, inscrita numa disciplina do coração. A função social do estoico é servir como um contraste vivo às paixões corrompidas, uma presença que não admite ser contaminada pelo veneno que circula, lembrando que, para o sábio, a toxicidade do outro não deve jamais eclipsar a pureza de sua própria ação. Talvez a dimensão mais sutil da função social do estoico, diante do difícil e ingrato, seja a compreensão de que seu exemplo é uma mensagem silenciosa, uma semente plantada no solo arenoso da convivência. Sêneca promete que a virtude, quando sinceramente manifestada, pode ser o único remédio para a contaminação da raiva e da ingratidão. Porém, essa transformação, quando ocorre, é sempre graças ao imenso esforço de manter a própria alma como um espaço sagrado e inviolável. A função social não é assim um repouso, mas uma constante primavera moral, onde a razão nunca se exaure, mesmo quando as pessoas ao redor decidem entregar-se às sombras da paixão. Ser estoico não é ser isolado, mas ser profundamente responsável pela qualidade da vida compartilhada, atuando como um escudo que protege a si mesmo e aos outros de forças corrosivas. Envergando a armadura imaterial da indiferença racional e da perseverança ética, o estoico age socialmente sem se perder em falsos idealismos ou em passividade conivente. Marco Aurélio, epítome do imperador filósofo, nos convida a reconhecer que a virtude verdadeiramente humana é a que se manifesta na ação concreta e na relação harmoniosa com o mundo, não na abstração solitária. Simultaneamente, a inabalável serenidade diante da ingratidão e da hostilidade extrapola o mero controle emocional, convertendo-se em uma vitória ética que reitera a supremacia da razão sobre o caos afetivo. Portanto, a função social do estoico é tão prática quanto transcendental. É ser o exemplo vivo de que um mundo pautado pela razão e pelo autocontrole é possível, mesmo ante o que parece irreparável. Por fim, enfrentar o insuportável com humanidade é reconhecer que nossa tarefa não é modificar o outro a qualquer custo, mas preservar a nossa própria integridade moral e cuidar da saúde da comunidade pela força do exemplo constante e da paciência inquebrantável. Epicteto ensina que liberdade e dignidade são conquistas pessoais que não dependem das circunstâncias externas, e que o homem justo, ainda que cercado de obscuridades da natureza humana, não deve jamais renunciar à sua função social. Ser um modelo de razão e serenidade em um mundo dominado pelas paixões exige coragem e disciplina cotidianas, mas, sobretudo, um amor profundo pela humanidade
que nos impele a não retaliar, a não odiar, a não perder o que de mais precioso nos resta. A capacidade de florescer, apesar da toxicidade, como um tronco firme, uma luz inextinguível na noite da incompreensão. No âmago da existência contemporânea, onde a interconexão digital pulsa incessante, emerge uma nova arena de confronto: a toxicidade virtual, o tribunal implacável das opiniões alheias e o fenômeno do cancelamento social. Marco Aurélio, em suas meditações serenas, já nos alertava sobre a fragilidade de permitir que as ações externas perturbem a tranquilidade da alma. Se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de revogar essa avaliação a qualquer momento. Este ensinamento é a pedra angular para transpor as hostilidades digitais, onde palavras frias, críticas injustas e ressentimentos se multiplicam rapidamente, lançando flechas invisíveis que atingem a alma desprotegida. É na escolha interna de calar o tumulto externo que reside a liberdade estoica, um escudo invisível que repele a afronta e permite que o espírito permaneça inabalável diante da tempestade virtual. Sêneca, em sua sabedoria sobre a ira, nos instrui a perceber que a emoção não é um destino inevitável, mas um processo que pode ser interrompido antes da sua consumação. No cenário digital, onde a provocação muitas vezes se esconde atrás do anonimato e da distância física, cultivar esta autoconsciência torna-se vital para que a indignação não calcine o juízo, nem a reatividade alimente a cadeia de rancores e ofensas. A ira, segundo o mestre romano, corrói o agente mais do que o alvo. Portanto, ao controlar a resposta interna às palavras venenosas, o indivíduo preserva sua serenidade e transcende o diálogo improdutivo da agressividade cibernética. A névoa do ódio e do rancor dissipar-se-á apenas quando entendermos que o controle do que sentimos é a verdadeira liberdade, e isso não está nas mãos daqueles que tentam nos provocar, mas unicamente em nosso domínio interno. Epicteto discorre sobre o domínio das impressions, em grego, fantasiae, uma das chaves para compreender o poder que temos sobre as reações e, por consequência, sobre a reputação e aceitação social, de forma que não serem violentamente atingidos pelas críticas inúteis se torna um ato de sabedoria. Na era do cancelamento e da repercussão instantânea, onde julgamentos são emitidos sem evidências ou diálogo verdadeiro, o filósofo nos lembra que o que está fora do nosso controle são as opiniões e ações dos outros, e o que reside sob nosso pacífico comando é o juízo, a razão e a resposta a essas situações. Assim, quando somos alvo de um tribunal público marcado por severidade e parcialidade, é preciso exercitar o detachment estoico para que a essência do nosso ser não se dilua na efemeridade da fama, vindita digital ou aprovação social transitória. É no reconhecimento da distinção entre coisas que dependem e não dependem de nós que a alma restabelece seu equilíbrio, imune à superficialidade das condenações alheias. A toxicidade digital revela um fenômeno ético e psicológico inquietante. A facilidade com que julgamos e excluímos, muitas vezes por ignorância ou emoção, desconsiderando a complexidade humana por trás das telas. Marco Aurélio nos exorta a lembrar que o mal do outro é resultado de sua ignorância e fragilidade, e não uma ofensa pessoal dirigida a nós. Assim, o golpe de uma crítica maldosa ou de um linchamento moral deve ser refratado pela compreensão compassiva e não pela reciprocidade do mal. Esse olhar de misericórdia estoico não se confunde com conivência ou passividade. Antes, é a fortaleza que permite resistir ao veneno do ressentimento, preservando a justiça e a dignidade própria, porque, como diz o imperador filósofo,
Quando você acordar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e insensatas. No contexto do cancelamento, onde a linguagem muitas vezes degenera em absolutismos e apagamentos da complexidade, a filosofia estoica fornece uma lente para reconhecer a imperfeição inerente de todos, inclusive do agente da crítica. Epicteto ensina que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O que implica que a indignação e o desespero diante do julgamento popular são escolhas que o indivíduo pode evitar. Aceitar que a moralidade do mundo não está sujeita à nossa sanha, mas ao próprio fluxo das opiniões volúveis, nos dispensa do peso injusto da ansiedade e da vergonha causada por acusações infundadas. Essa sabedoria oferece um porto tranquilo diante das tempestades da popularidade fatal, indicando que a movimentação das massas digitais não deve ditar a estabilidade da alma, nem diluir sua virtude. Ao lidar com pessoas ingratas e maldosas no ambiente virtual, a lógica estoica ensina que a chave não é a revanche, nem a expectativa de reconhecimento justo por parte do outro, pois tais coisas estão fora do nosso controle, mas a constante vigilância sobre nossas intenções e atitudes. Sêneca, em sua luta contra a ira, aguça a consciência de que nutrir ressentimento contra aqueles que nos ferem equivale a alimentar um fogo que consome a nós mesmos. Assim, por meio da prática da indiferença e da percepção clara dos limites onde nossa influência termina, transformamos a reação espontânea em uma resposta guiada pela razão e a compaixão. É no dissociar da identidade da percepção social que encontraremos tranquilidade, pois não somos o reflexo das opiniões alheias, mas a unidade racional que persiste imutável em meio ao tempo e às adversidades. A exposição constante no mundo digital multiplica a oportunidade dos ataques e alimenta uma cultura do espetáculo, onde as críticas injustas florescem na sombra da vulnerabilidade humana. Marco Aurélio nos orienta a acolher o que é justo e a descartar o que é externo e destrutivo, compreendendo que a virtude e a sabedoria são nosso único verdadeiro bem. Nessa perspectiva, as palavras cruelmente lançadas contra nós tornam-se meros ruídos, sem poder intrínseco, a não ser aquele que decidimos conceder. Essa liberdade não é fuga, mas um ato consciente de preservação da alma, uma prática estoica que requinta a capacidade de lidar com o impossível, com a má vontade, com a ingratidão, sem que a excitação do ânimo turve o juízo. Contemplando o fenômeno da toxicidade nas redes sociais, à luz do estoicismo, deparamos com um convite radical à aceitação e à transformação do olhar interno, não da realidade externa. O escudo do sábio não é uma armadura que repele o contato, mas uma arma que destina a neutralizar a emoção destrutiva e preservar a integridade moral. Este escudo se enraiza na convicção epictetiana de que ninguém pode perturbar a alma sem sua permissão. Sendo assim, ela permanece como sentinela implacável e impenetrável diante do frenesi digital, que outras épocas jamais conheceram e que, ao mesmo tempo, testam brutalmente a resiliência do espírito humano. A ética estoica diante das pessoas difíceis e do julgamento público digital reafirma que o verdadeiro poder não reside na aprovação dos muitos, mas na autonomia da alma moralmente guiada. É exatamente essa liberdade que o filósofo estoico preserva em meio à confusão das redes, recusando-se a transformar a exposição em entrega. Não é a imagem externa que define a felicidade, mas o estado interior que só a razão virtuosa pode cultivar. Dessa forma, ao internalizar a lição de que somente o juízo próprio está ao nosso alcance e que a opinião pública é uma maré que sobe e desce sem controle, o sábio descansa imperturbável, armado com a certeza da serenidade e do autocontrole. Engajar-se no convívio digital
Portanto, requer o exercício contínuo da distensão estoica, da compreensão empática onde cabível e da firmeza racional onde necessário. Nunca se deve esquecer que o mal do outro não deve entrar na fortaleza da alma e que a inveja, a crítica injusta e o cancelamento se destroem por sua própria inconsistência e falta de fundamento, quando não lhes damos poder. O grande dilema moderno, assim, não está apenas na presença das vozes negativas, mas na resposta que escolhemos oferecer-lhes. Ao responder com equanimidade e sabedoria, moldamos um ambiente interno protegido contra a toxicidade, capaz de irradiar a verdadeira fortaleza filosófica. Nesse exercício reside o segredo antigo e imutável do estoicismo, a liberdade inalienável do espírito e a vitória sobre a tirania dos julgamentos efêmeros. Compreender que a bondade e a justiça são atributos que pertencem exclusivamente à nossa esfera de controle, liberta a alma dos grilhões da dependência alheia, criando um território sagrado de paz interior inalcançável pelas tempestades externas. Marco Aurélio, em sua meditação no livro 2, capítulo 1, nos lembra que não permitas que sua mente se modele pelas impressões que recebe, mas, sim, que seja ela mesma um baluarte contra aquilo que a perturba. Essa ordem nos impele a reconhecer que o comportamento dos outros, por pior que seja, jamais deve usurpar o direito de sermos bons, íntegros e justos. A bondade autêntica, portanto, não é concessão, não é mercadoria que se compra com reciprocidade ou aprovação. Ela é um ato de soberania interna, um território ético no qual mais nenhum agente externo pode intervir. Essa soberania lança luz sobre o tema da ingratidão, condição por vezes dolorosa, porém inevitável na tessitura das relações humanas. Segundo Sêneca, em suas reflexões sobre a ira, a espera de retribuição torna-se fonte de amarga decepção e doença da alma. É preciso, então, retirar a raiz da injustiça pessoal na expectativa que nutrimos, refutando a ideia de que a bondade tem valor condicional. A dificuldade não reside no comportamento alheio, mas no apego interno à ideia de merecimento. Na serenidade estoica, abandonamos a prisão que a ingratidão nos impõe, e isso ressoa como uma libertação profunda. Não dependemos do reconhecimento externo para manter a integridade do nosso coração. Compreender que o universo não conspira ao nosso favor individualmente é abraçar a plenitude de uma liberdade que não decreta favores, mas permanece imutável diante dos caprichos humanos. No centro dessa filosofia repousa a vigilância implacável contra a contaminação emocional, ensinada por Epicteto em suas lições. Segundo ele, não são os eventos ou as pessoas que perturbam a mente, mas as opiniões que dela fazemos. Pessoas difíceis e maldosas exercem seu impacto apenas na medida em que concedemos poder às suas ações sobre nosso juízo e nossa tranquilidade. Esta é a chave da liberdade estoica. O escudo que não é material, mas interno, construído com o entendimento firme de que a bondade não se deteriora na ausência de reciprocidade e que o comportamento alheio não define nem corrói o valor do nosso caráter. Esse escudo nasce do exercício consciente da razão, aprendendo a diferenciar entre o que está sob nossa jurisdição e o que é estrangeiro a ela. Este reconhecimento nos eleva a um patamar onde a prática da virtude não é ato de negociação social, mas sinal claro e soberano da autonomia moral. A tranquilidade da alma não pede licença nem negociação. Ela reposa, sólida, na convicção de que ser bom é um ato incondicional que pulsa no âmago da vida ética. Configura-se uma liberdade que não só acolhe a imperfeição e a dureza do mundo, mas também se firma como resistência pacífica contra a toxicidade que nos cerca. Afinal, a bondade torna-se indiferença ao malfenício do outro, mantendo uma postura serena e impenetrável, que não se submete à pressão de exigir ou esperar bondade,
mas que atua como um farol constante no caminho da vida. Nas palavras de Marco Aurélio, a vida se revela breve e incerta. Portanto, cada momento gasto na perturbação pela ingratidão ou pela maldade alheia é tempo desperdiçado da maior riqueza que possuímos, a paz interior. Por isso, ao renunciar à expectativa de que as pessoas mudem para que sejamos felizes, recebemos como presente a autonomia de nos mantermos íntegros, de permanecer em nossa virtude como uma fortaleza impenetrável ao veneno das ações alheias. É mais sábio e, em última instância, mais humano dirigir a força para dentro, cultivando a justiça e bondade como um jardim particular, independente do solo em que se plantam as sementes dos outros. A serenidade que brota dessa liberdade exercida vale por um exército em batalhas silenciosas contra os efeitos corrosivos da toxicidade. Epicteto nos convida a olhar para dentro, a reconhecer que, apesar do desamor, da ingratidão e da maledicência que nos cercam, não somos obrigados a conformar-nos ou a nos ferir com isso. De fato, ser insolúvel ao veneno dos outros não é fechar-se para o mundo, mas afirmar a condição de juiz soberano de nossas ações e reações, manobrando com a calma de quem sabe que o bem e o mal verdadeiros residem exclusivamente em nós. Portanto, a liberdade estoica que emerge deste entendimento é a mais pura de todas. Não uma liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de ser quem se deve ser, totalmente imune aos embates da ingratidão e da malevolência que a condição humana impõe. Como reflexo desta verdade, a bondade se torna uma escolha livre, um ato não pedido a outrem, nem medido pelo retorno, mas dado sem limitação, uma manifestação da virtude que transcende o mundo e o seu jugo. Esta escolha é, em última instância, um ato de poder moral, um gesto de rebeldia contra a toxicidade do mundo e dos homens. É assumir que a verdadeira nobreza reside em persistir no bem, mesmo diante da indiferença ou do ódio. É manter o coração firme como um farol inabalável, que brilha independentemente das nuvens. A paz interior, então, não é fuga ou negação, mas o escudo mais resistente, forjado de aceitação profunda, disciplina racional e um amor imperturbável pela virtude que nos faz humanos. Assim, nos desvencilhamos da necessidade que permeia a alma frágil, a necessidade de aprovação ou reciprocidade, e ingressamos no espaço da liberdade invencível, onde a bondade é um atributo soberano, não um favor, e o juízo dos outros se dissolve como poeira ao vento, diante da majestade silenciosa da virtude realizada com coragem e paciência. Este é o último e mais belo ensinamento do estoicismo para o convívio com aqueles que nos desafiam. Não permitir que sua resistência ou malevolência nos roubem aquilo que é mais nosso e mais precioso. A serenidade de um caráter bom, não por merecimento, mas por decisão incondicional.